Olá, pessoas queridas, cá estamos nós de volta. Eu me chamo Elaine Carneiro Eu, Rosiane Oliveira. e juntas vamos falar de algo muito importante para a gente hoje, que é o arquétipo e o arcano dos inícios, que vocês podem conhecer no mundo do tarô como o mago, e em alguns baralhos, em alguns decks, como a gente costuma chamar, ele é chamado de o alquimista. Lembrando a vocês que a gente está fazendo uma série de vídeos conectados à energia do tarô. Então, a gente está trazendo uma visão de como que a gente usa essa energia dos arquétipos na nossa vida diária. Como que a gente consegue visualizar, né, se conectar com essa força no dia a dia. Então, nós já falamos no vídeo anterior do Eremita. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste lá. Inclusive, a gente explica um pouco mais sobre esse projeto. Nós apresentamos um pouco mais isso que a gente faz aqui. Tem um vídeo de apresentação. Então, corre lá, curte, ajuda a gente a crescer. E hoje, especificamente, a gente vai dar continuidade. Eu quero lembrar para vocês que os arquétipos ou arcanos do tarô são coisas similares. Eles são baseados na história da vida humana. E a gente vai passeando junto, trazendo o significado profundo de cada carta. E a gente vai ali lembrando da nossa própria história de vida, porque é muito fácil de entender e faz sentido estudar e querer saber mais quando a gente olha para esse sistema de orientação que é o tarô, em conexão com a nossa vida diária, né? Então, assim, nossa, então, para mim foi um dos maiores estímulos, falando pessoalmente, de estudar tarô, foi quando eu tive a bênção de ter uma mestra que conectou a energia do tarô à nossa vida prática. Então, fez muito mais sentido para mim querer me transformar em taróloga, que nem era a minha intenção, eu fiz por mim, depois eu acabei me transformando. E, assim, é muito mais fácil de compreender também. Inclusive, para quem é estudante de tarô, para quem gosta das cartas, é uma forma muito bacana de enxergar, né, essas grandes energias. Na verdade, é muito raro quem é tarólogo, quem estuda tarô, não conseguir conectar, não tem como, né? Porque quando a gente vai se aprofundando cada vez mais no estudo dessas cartas, a gente vai vendo que está completamente conectada à nossa vida diária. Não é nada do além. Pelo contrário, é a gente entender como funciona a vida de uma forma muito mais prática. Então, quer acrescentar mais alguma coisa, Rose? Ele é simbologia também do pioneirismo, né? Então, ele é muito Sim. importante na nossa vida. Então, a gente vai falando aqui, vocês vão entender por que tanta importância com esse arquétipo. Isso. Nós vamos começar ilustrando. A gente já fez isso com o eremita e é muito mais fácil. Eu volto a repetir que quando a gente visualiza a imagem conectada ao arcano, por si só a imagem já conta uma história. Então a gente só vai ajudar você a olhar com mais detalhes e com mais significado a carta. Então a gente vai trazer aqui a imagem para que você se conecte, para que a imagem tenha uns códigos que já vai ativando dentro de você algumas informações. Ah, então, aqui está a nossa querida carta do alquimista ou mago. Como eu falei para vocês no começo, na maioria dos baralhos de tarô tradicional, que é esse de 77 cartas, vocês vão encontrar esse arcano com o nome mago, mas em alguns o nome é o alquimista, como esse deck aqui que nós estamos estudando juntos e se aprofundando. Juntas e juntos e juntas, como você se identificar. Então, o que é importante a gente olhar aqui na simbologia dessa carta? Então, dá uma olhada,
aí você mesmo já vai sentindo como que essa carta conversa com sua energia, como que essa carta, o que é que essa carta faz, como que essa carta faz você se sentir. Então, já dá para entender, né, que é uma carta de muitos elementos, de união, de domínio, de profundidade de estudo. Tem essa coisa com a capa, né, do místico. Então, assim, a grosso modo, já traz essa simbologia de algo mais místico, né, que afinal de contas é o mago. E quando a gente, o que é importante vocês se atentarem para compreender como que essa energia atua na vida de vocês? É você compreender que quando essa energia está ativa e alinhada na sua vida, a primeira coisa que você vai ter na sua capacidade de lidar com os fatos da vida é domínio. Então, aqui na simbologia dessa carta, vocês podem perceber que esse arcano ele tem um domínio profundo sobre as quatro esferas quatro esferas da nossa existência, que nós podemos chamar de quatro elementos, né? Então, aqui vocês percebem que tem uma espada. Essa espada está muito conectada à nossa mente, à forma como a gente enxerga as coisas, as nossas ideias, que é o elemento ar. E aí, vocês podem notar que aqui também tem um bastão. Esse bastão nessa carta está simbolizando o elemento fogo, que é a vontade, que é o espírito, que é a inspiração. Rose quer falar dos outros dois elementos? E ali no, tem uma coisa redonda ali, que se chama ouros, né? No deck, ela simboliza a terra, o elemento terra, e aquela taça, que é copas, que a gente chama no deck, ele simboliza a parte das emoções, da parte da água, elemento Isso, água. exatamente. E aqui a Terra simboliza muito também a forma prática como a gente lida com a matéria. Então, qual que é o diferencial desse simbolismo do alquimista? Então, tem todos esses elementos aqui, na maioria, na verdade, eu creio que em todos os decks que eu estudo até hoje tem esses quatro elementos, que é uma característica muito profunda dessa energia. Significa que, em essência, nós temos domínio da nossa mente, nós temos conexão profunda com o nosso espírito, nós temos, sim, capacidade de entrar em harmonia com as nossas emoções, e a gente tem uma capacidade de lidar bem com a matéria, com trazer do campo das ideias para cá e materializar, e prosperar, e se dar bem, e fluir com essa parte da vida prática. Então, se você se conecta muito com essa energia, se ela é forte e saudável na sua vida, naturalmente você vai ter muita facilidade de transitar e andar em equilíbrio por essas quatro esferas. Outra coisa que vocês vão visualizar bem na simbologia dessa carta é que normalmente tem essa energia vindo do alto, que em algumas delas parece o oito deitado, enfim, ou sempre tem alguma energia vindo do alto. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma energia azulada. Essa simbologia traz muita outra característica do alquimista ou do mago, que é canalizar. Como ele aprendeu a dominar os quatro elementos, vem muito dessa conexão com o divino mesmo, assim. Ele consegue a maestria justamente porque ele transcende, né? Ele fica muito bom em dominar pensamento, ele fica muito bom em lidar com as emoções, ele fica muito bom em transformar ali no arquétipo da palavra, o chumbo em ouro. E esse conhecimento não é só do racional, ele vem dessa canalização. Então, vocês vão perceber que, de modo geral, o mago, ele está sempre canalizando. Sabe aquela pessoa naturalmente intuitiva, enxerga além? Então, é esse tipo de energia que a gente lida aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa do simbolismo. Essa cor vermelha também, desse deck específico, tem muito a ver com o simbolismo da vontade, do início. Porque essa carta, na jornada do herói do tarô, é o número um. Ele é o abridor de caminhos. Ele é o começo. Então, está muito conectado quando você tem uma vontade muito profunda de
começar a estudar alguma coisa. Ah, eu quero estudar psicologia, eu quero estudar astrologia, eu quero fazer um curso de natação. Sabe quando vem aquela vontade profunda? Isso é o alquimista ou mago na sua vida. Ou então, principalmente, se você quiser ser pioneiro em alguma coisa, ensinar alguma coisa, começar um projeto, é essa energia na sua vida. Então, por isso que ele é o número um. E outra coisa que a gente vai falar agora ao longo da carta, tem algo mais, Fauzi, do simbolismo que você quer trazer, que eu tinha Ele que está olhando um falar? livro, né? Então simboliza muitos estudos. Então a pessoa que é, por mais que ela tenha domínio, por mais que você tenha essa facilidade, né? Que a gente vai falar mais sobre o arquétipo do alquimista, do mago, você precisa estar em constante estudo, mas também trazendo esse estudo, né? Porque até a palavra magia, em persa, sábio e sacerdote. E o sacerdote, ele transmite, né? Mas primeiro ele canaliza, que tá aquele oito ali em cima, estuda mais sobre e depois ele transmite. Por isso que essa harmonia entre todos os elementos faz com que você fique mais completo, digamos, mas você sempre pode se aperfeiçoar. Então, aquele livro simboliza assim, ele é autoconhecimento, sempre se autoconhecendo, conhecendo as leis do universo, tudo que há para aprender, né? Isso. E isso, essa alquimia, a alquimia é mudança de estado. Então, essa transmutação, mudar, transformar, é também a característica do alquimista, porque você pode estar numa situação, vamos colocar para um dia a dia, né, em que não está muito favorável para você, porém você pode mudar isso através da sua força de vontade, como a Nani falou da cor vermelha, pode ser através dos teus estudos, dos teus dons, da tua intuição, e também aliado aos elementos que a gente tem na Terra. Então, tudo essa junção de alquimias, de estados, de espécies, de tudo que tem aí disponível, você saber, através, né, com estudos, mudar e transformar. E o abridor de caminhos é isso. Muitas vezes você não está enxergando totalmente o caminho, mas você está dando o primeiro passo. E a carta um simboliza isso, dá o primeiro passo. Quando se dá o primeiro passo, o caminho começa a aparecer. Isso. E agora, só para ilustrar um pouco mais dessa parte da simbologia, um exemplo que é bem provável que vocês conheçam, uma figura, assim, do mundo da animação, né, que representa muito o alquimista, é o Avatar. Para quem já assistiu o Avatar, a Lenda de Aang. Se você não viu, veja esse desenho é interessantíssimo, é um desenho divertido, mas de uma sabedoria super profunda sobre dominar os quatro elementos. Então, Avatar, ele provavelmente, a pessoa que escreveu aquele desenho, que canalizou aquele desenho, se inspirou consciente ou inconscientemente. Eu duvido muito que tenha sido inconscientemente, mas provavelmente conscientemente nesse arcano, nesse arquétipo do mago. Porque o Avatar, na jornada dele, ele sai em busca de dominar os quatro elementos, né? A água, o ar, o fogo, enfim, a matéria. E aí ele domina todos os elementos, depois ele integra, né? Ele começa a usar os elementos combinados, que é super a energia do alquimista. Só que o Avatar, para ele conseguir ter a maestria e a sabedoria de usar os elementos, ele precisa meditar, ele precisa se aprimorar, ele precisa estudar. É super a energia do mago. Outra figura que se conecta muito com o alquimista é literalmente o mago Merlin, das lendas do Rei Arthur, que é aquele velhinho com chapéu pontudo, né? O chapéu pontudo significa você canalizando ali do alto informação, trazendo para cá. Ele está sempre com os livros ali, né? Estudando, experimentando poções. Então, se você se reconhece nessa energia, você é uma pessoa que provavelmente gosta de experimentar. O que será que dá se eu misturar coisas aparentemente antagônicas? São pessoas que têm a habilidade de misturar coisas e criar algo novo, né? Sei lá, misturar, sei lá, engenharia com astrologia. Estou chutando, assim. Mas são pessoas que têm essa habilidade natural de integrar saberes, né? Outro também exemplo é o próprio Walt Disney, né? Sim, Ele passou bastante. por muitas dificuldades porque ele foi pioneiro, né, nessa questão de animações.
E ele traz, assim, se você for ver os desenhos que ele mesmo fez, a maestria que ele trouxe com as músicas, em orquestras, com a tecnologia que ele tinha na época, que não era muita. Então, ele também trouxe essa perseverança, essa vontade que o alquimista tem com o que ele tinha nas mãos, ele transformava. Então, é, Perfeito. então assim, também, virou lendário, né? Ele é uma lenda, ele continua vivo através das suas animações, através dos estúdios, dos parques de diversões. Então, assim, ele realmente também é uma grande figura de pioneiro e alquimista, porque por mais que ele Muito. estava passando por dificuldades, ele não desistiu. Ele transformou, né, as dificuldades, ele é Dos dedicado. obstáculos, né? E Para degraus para o sucesso dele. se ele segue sendo um abridor de caminhos até hoje. Sim. Bom esse exemplo. Então, vamos seguir aqui para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, como é que aplica tudo isso na nossa vida prática? Como a gente reconhece se essa energia está saudável ou desarrumada na nossa vida? Vamos compreender. E aqui a gente traz um resuminho básico para a gente aprofundar um pouco mais nessa energia, que é as palavras-chave conectadas a essa carta. Então, eu vou trazer para vocês um convite a avaliar se você está com essa energia harmoniosa na sua vida. Então, se você tem a virtude da adaptabilidade, palavra grande, né? Bem resolvida na sua vida, você está conectada saudavelmente com a energia do alquimista. Por quê? Normalmente, quando você está na luz desse arquétipo, você é capaz de se adaptar em qualquer ambiente. Às vezes você muda de país, naturalmente, sem perder a sua essência, diga-se de passagem, né? Você consegue manter ali quem você é, você muda de país, onde o clima é diferente, a cultura é diferente, o idioma é diferente, os costumes são diferentes, e você consegue se adaptar muito bem naquele lugar e ainda traz o seu tempero ali, ainda traz a sua forma de não perde a sua essência, não perde o seu pioneirismo, não perde a sua visão de ser um abridor de caminhos. Ou muitas vezes a vida lhe atravessa ali, e uma mudança brusca acontece, você tem que morar com a tia, ou então alguém chega para morar com você, você tem a capacidade muito sutil e natural de se adaptar mesmo ali, né? De abrir espaço, de acolher, de transformar aquelas zonas de conforto em algo que acolhe a mudança, sem se perder da sua essência. Então, assim, é uma super virtude e que é muito conectada com essa energia, assim. Como naturalmente, se você está com essa carta, ou se você tem até mesmo essa sua carta da alma, depois mais para frente a gente pode falar sobre isso, pessoalmente para vocês compreenderem, o alquimista é minha carta da alma, ou o mago, a gente vai falar mais para frente como é que calcula essa carta da alma, Rose, Nani, como é que faz? Depois a gente vai ensinar. Mas só para vocês saberem, é a minha carta da alma. Então, assim, eu tenho essas virtudes, mas eu também tenho as sombras que a gente vai falar mais tarde. Então, se você tem essa carta como carta regente, provavelmente, naturalmente, você vai ter essa virtude aqui bem ancorada no seu campo. Outra palavra que é muito conectada a essa carta, e se você está na luz, provavelmente você domina bem, é literalmente o domínio, que é uma capacidade muito profunda de ficar muito bom nas coisas. Então, são pessoas que quando se interessam, né, por algo, elas simplesmente dominam. Ah, eu resolvi que vou estudar, sei lá, finanças, mercado financeiro. Você começa a estudar naturalmente, daqui a pouco você é o líder e está dando aula de finanças. Ou as pessoas estão solicitando você para você ensinar porque você domina fácil. Ou então você resolveu que vai fazer psicologia. Pronto, você vira uma referência porque você tem, naturalmente, está vendo o livro na mão? Naturalmente, quando algo lhe chama a atenção, você tem essa vontade, essa sede de se aprofundar e acaba virando mestre e acaba dominando aquilo que você se propõe a fazer. Fora que, naturalmente, normalmente são pessoas que, quando essa carta está na luz,
conseguem manter o equilíbrio muito bem nas situações, porque como naturalmente você consegue dominar bem seus pensamentos, integrar com suas emoções, estar com a intuição ok e aplicar na matéria, e de modo geral você é uma pessoa que é considerada equilibrada de modo geral, né? Óbvio que sempre vai ter uma coisa ou outra que vai lhe tirar do eixo, mas de modo geral você está mais centrado, mais centrada. Outra coisa que é muito característica, se essa energia está na luz na sua vida, é a multipotência. Então, é muito provável que você seja uma pessoa que goste de cantar, que tem um talento artístico, mas também que seja muito bom em administração, em finanças. Sabe assim? Coisas que parecem de universos diferentes, mas que você fica muito bom. Em muitas áreas até. É um bom artista, domina muito bem as finanças, sei lá, é campeão na bicicleta, neoatleta, enfim, são pessoas com vários talentos. Às vezes, tem uma amiga minha que disse, nossa, tem gente que é irritantemente talentoso, né? Que saco, tudo que a pessoa se propõe a fazer, ela é boa. Você, pessoas com essa energia do mago, do alquimista ali, saudável, né? Outra coisa também é a comunicação. Então, toda essa capacidade de dominar coisas diferentes e de ter esse domínio passa pela necessidade profunda de comunicar, de ensinar, de transmitir esses saberes, né? Então, já tem aqui as duas coisas. Comunicação e transmissão de saberes é muito conectada a essa energia do alquimista, e se ela está saudável na sua vida também, naturalmente, você vai ser um abridor de caminhos. Naturalmente, você vai ser convidado para iniciar algo novo, né, que é a energia da iniciativa, para começar um projeto, principalmente se for algo bem diferentão, algo que pareça bem desafiador ali, você tem essa energia. Eu posso dar um exemplo da minha vida prática, por exemplo, eu tenho formação em turismo e hotelaria, e na faculdade, né, que tem uma coisa mais cartesiana, que precisa ter embasamento e respaldo científico para poder você fazer um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. E eu inventei na época de escrever um trabalho sobre turismo e misticismo, que não tinha referencial teórico, não tinha muita base para fazer, mas eu queria fazer. E aí, enfim, eu fui catar professores e pessoas para me ajudar a escrever, mas assim, parecia, alguns professores até me desencorajaram. Ah, mas vai ser muito difícil. Talvez você nem seja aprovada. Eu falei assim, mas eu quero fazer e eu vou fazer. E eu acabei abrindo esse caminho, deixando esse legado lá para a faculdade. Então, é só um exemplo de características de pessoas que têm muita conexão com esse arcano. Alquimia, que nós já falamos, além do simbolismo. Então, essa alquimia é um olhar muito apurado sobre enxergar situações aparentemente vibrando na energia negativa e você conseguir ali uma forma de lidar com a situação de modo a transmutar a situação, né? Isso com tudo, seja no campo dos sentimentos, pensamentos e emoções, até na prática mesmo, né? São pessoas que têm uma capacidade de invenção muito alta, né? Como a Rose falou, o Walt Disney, né? Ele era um grande criador, um grande inventor. Então, até mesmo criar coisas novas, né? Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele é um alquimista. Então, ele criou uma coisa totalmente inovadora para o mundo e ele não desistiu, ele ficou ali até conseguir abrir esse caminho. Os quatro elementos nós já falamos, né? Os quatro elementos, que é fogo, água, ar e a terra. E, claro, tudo isso confere uma aura de poder para esse arcano. Então, se você está com ele saudável, naturalmente é como se você emanasse uma energia de resolução, de poder, de ver além, sabe? Então, vai avaliando como é que está isso na sua vida. E agora a Rose vai trazer um pouco do lado desconectado, do lado sombrio. Quando a gente, se você é tarólogo, taróloga, você vai, se você joga tarô avaliando a carta invertida, é quando a carta está invertida no jogo, né? Essa que Rose vai trazer agora. Então, o lado sombra, né? A gente tem ali, primeiramente, a manipulação. A manipulação, ela é um processo, digamos, na parte de criação,
Ok, você pega elementos, mistura e transforma em algo, materializa, que é essa alquimia em si. Mas quando ela está na sombra, ela pode ser manipuladora na forma de lidar com as pessoas, na forma de conduzir as coisas e ter até esse desvio de caráter, né? Em que se junta ali na parte de desonestidade. Então, assim, a manipulação, ela também pode ser caracterizada por questões psicológicas, né? Por exemplo, abusivo, de que não vai trazer o bem para as pessoas. Então, assim, o alquimista, a premissa dele é transformar para o melhor, sempre para o melhor. Então, quando você não tá nisso, você tá transformando pro negativo, né? Então, é, é muito sutil essa manipulação, porque você pode estar realizando e não estar percebendo isso. Então, se você quer tudo para o ego, por exemplo, eu quero que seja dessa forma e vou fazer com que todos ao meu redor realizem dessa forma, sem você olhar para a pessoa, se ela está realmente disposta a isso, né? Se ela realmente escolhe a mesma coisa, se você está realizando de uma forma forçada, é uma manipulação. Então, muitas vezes uma coisa é a gente querer realizar, escolher, porém a gente tem aquele limite das pessoas. Então, a manipulação ela precisa ser muito bem olhada e é uma coisa natural, às vezes a gente fazer com familiares, com amigos, só que a gente precisa ter essa consciência, porque o alquimista, quando ele está na sombra, ele faz realmente consciente. Existem casos que são inconscientes? Pode ser que sim, mas as coisas acontecendo, os resultados, você percebe que realmente, opa, eu tô realmente, não tá agradável. E o alquimista também, por ele ter aquele 8 ali, se você ativar esse arquétipo, se você não tem isso naturalmente, você pode ativar esse arquétipo. Essa intuição, essa comunicação sutil, é, você consegue também perceber que não tá dando certo, que não tá confortável, e você pode mudar a rota. E aí a gente tem o congelamento, né? O congelamento é essa questão de tipo, eu sou multipotência, tenho muitas coisas que eu sei fazer, mas se paralisa, né? E aí quando se paralisa, acaba chegando na indecisão. É uma coisa puxa a outra, né? E a indecisão, ela também é um desfavor que você faz, porque se você tem talentos maravilhosos, questões que você pode não só ajudar a si mesmo, mas para outras pessoas, para a humanidade, para o planeta, esse congelamento, essa indecisão acaba que você paralisa questões que são muito importantes. E a questão da fraude aqui, fraude também tem essa questão da desonestidade, que está um conectado com o outro, né? A fraude é você fazer as coisas como alquimista, fazendo as coisas para mudança, questões, comunicação, porque a comunicação que você coloca para o outro, também você pode manipular e ser fraudulento, né? Ou seja, desonesto. Então, às vezes pessoas, vamos dar exemplos de pessoas que têm um domínio, né? De multidões, né? Pessoas famosas, pessoas que têm o domínio na comunicação para se comunicar com as pessoas, às vezes elas desviam do caminho de ajudar e acabam trazendo esses problemas para as pessoas, né? Essas fraudes. E isso em todas as áreas, mas principalmente pessoas que já têm um nome, né? E É uma boa capacidade de comunicação, né? elas conseguem, com a comunicação, fazer com que a pessoa faça aquilo que ela Exatamente. quer, que é uma manipulação, só que de uma forma que só vai beneficiar a ela mesma. E aí isso é uma fraude, né? E é desonesto também. Então, se você às vezes faz uma coisa muito simples, que foi fraude, foi uma desonestidade, mas você não reveu, não foi lá, resolveu, você está numa sombra muito forte e tudo que a gente faz, a gente sabe que toda plantação que a gente faz, a gente colhe logo em seguida ou em algum momento, né? Só trazendo um exemplo, né, dessa junção.
que a Rose trouxe sobre fraude e desonestidade, né? Que muitas vezes é uma das sombras mais profundas desse arquétipo. É muitas vezes como você, normalmente, se você está dentro dessa energia do alquimista, você já tem um olhar muito profundo para as coisas e, como a Rose falou, você sabe se comunicar muito bem, né? Você sabe usar a palavra. E muitas vezes são pessoas que consegue enxergar a dor do outro, a fraqueza, a fragilidade profunda do outro, e consegue trazer aquela promessa vazia de transformação milagrosa, de cura milagrosa, de resolução, como se ela fosse a única pessoa capaz de solucionar a sua dor profunda. E muitas vezes oferece ali alguma coisa, normalmente em troca de dinheiro, né? Não só isso, mas também isso em benefício próprio mesmo, né? Não tem essa empatia conectada. Então, é uma sombra bem delicada. Sim. E também pessoas que mexem com magia, né? A magia, ela tem vários âmbitos, além do espiritual, energético. E aí a pessoa, ela pega outra rota, como eu disse, para benefício próprio dela, ou uma comunidade, um grupo, e o restante da população, das pessoas, são é, acabam sendo prejudicadas, né? Então, o alquimista, geralmente, ele é um líder, porque ele é pioneiro, ele tem iniciativa, ele tem multipotências, então, e ele tem uma comunicação muito envolvente, até essa cor vermelha, ela é essa questão também da comunicação muito envolvente. Então, se tá na sombra, vai ser envolvente, mas para não para o bem, né? Então é realmente muito, por isso que tudo a gente tem que ter o nosso filtro, né? E o arquétipo, você ativando o arquétipo do alquimista para você mesma, é, te ajuda a ver quem que é, quem não é. É uma carta muito boa também de você enxergar além, para você não ser enganado, enganada. Você também ter o seu filtro. Então, se você se depara com um alquimista, você ativou teu alquimista, e aí você se depara com um alquimista que tá na sombra, você já sabe como lidar. Né? Você pode não se envolver, você pode alertar, então realmente é muito importante ter essa noção de tudo, né? E depois a gente tem a vacilação, né? Vacilar, ou seja, se auto-sabotar, se realmente vai realizar as coisas, por exemplo, vai. Qual era a palavra que estava junto com a vacilação? Desculpa. É Era... síndrome do impostor, Isso, a e gente com tem. incoerência também. Isso está na incoerência também. A síndrome do impostor é a outra sombra. Aí não é que você está querendo prejudicar os outros, é você se auto-prejudicando. Então, se a síndrome do impostor está ativada em você, tudo que você fizer, você vai se culpar, você vai, nossa, eu devia ter feito assim. Ai, será que eu tô fazendo de verdade certo? Então, assim, é um alquimista com poder lá no chão, com autoestima lá no chão, com autoconfiança lá no chão, de não se autoconfiar. Porque ao alquimista, ele é muito autoconfiante. Esse poder que ele tem a autoconfiança, tem o autoconhecimento dele, tem as experiências. Então, quando você está na síndrome do impostor, é porque você não está acreditando de si mesmo. E aí, Exatamente. quando você libera essa parte, né, de não ter autoconfiança, de ter autoconfiança, você sai desse síndrome do impostor, porque você sabe que, como ser humano, você pode cometer erros, e se você comete, você vai lá e arruma, resolve. Então, a síndrome do impostor é uma sombra que ela, às vezes, pode sim estar atrelada não só no profissional, mas em todas as áreas, e que você precisa olhar, ok. Por que que eu tenho tanto medo de errar? O que que tá por detrás disso? Tanto E medo de iniciar coisas novas, né? isso, principalmente de inícios e também da questão do pioneirismo, porque às vezes as pessoas é tão diferente as pessoas, nossa, que esquisito. E aí você tem que se colocar, realmente eu tenho certeza disso. Se você vacila, né, que tem essa parte de vacilação, você acaba não fazendo, não realizando. E aí você se congela, você se paralisa
E aí todo aquele fluxo de que você estava fazendo ali a alquimia, juntando aqui os conhecimentos para realizar, colocar em ação, você paralisa, né? Então projetos podem ser paralisados, networks, né? Conhecendo pessoas para que às vezes tem a mesma visão que você paralisa todo esse processo e tudo a gente sabe, né, que o universo é energia, né? E a incoerência é a questão de que você tem essas multipotências, você sabe fazer muitas coisas, mas você acaba tomando outro caminho. Você sabe que você pode fazer isso, você sabe que é esse o caminho, e aí toma outro caminho totalmente diferente, né? Às vezes por rebeldia, e às vezes também com medos, né? Então a questão é olhar o que realmente te faz bem, aquilo que o teu coração vibra, como o Osho fala, e colocar isso em ação. E às vezes pode ser que você tenha momentos de solitude, mas também você pode ter momentos de trocas e a comunicação, né? Ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser intuitiva. Então, existem várias comunicações que o alquimista domina. Então, se você tá na incoerência, não sabe qual caminho, é porque a tua comunicação consigo mesma, com o universo, com as pessoas, tá em desequilíbrio. Então, a comunicação ela é muito importante, né? É uma das características fortes do alquimista, né? De poder. Só que se você não, se tá em desequilíbrio, é porque essa incoerência tá por aí. E aí, claro, nós, como terapeutas, eu e a Nani, a gente sabe que as nossas questões estão sempre na superfície, elas têm algo muito além quando você vai no autoconhecimento, quando você vai no profundo. E o alquimista também ele vai no profundo. Ele não fica só na superfície, né? Ele tá sempre nos estudos. Então, o alquimista eu diria que ele é a chave para o sucesso. Se você quer o sucesso para sua vida, ativando o arquétipo do mago, com outros que a gente sabe que pode colocar junto, ele realmente é o do sucesso, porque ele não vai parar, ele vai até o fim, até conseguir o sucesso. E ainda vai continuar, porque ele vai fazer de sucesso em sucesso, de sucesso em sucesso. Perfeito. Então, aqui deu para a gente passear um pouco, né, nessa energia maravilhosa do alquimista. E assim, como a Rose falou, né, se você tá no momento da sua vida em que você está sentindo falta de ser autêntico e que você de alguma forma está com dificuldade de iniciar, principalmente, né? Porque o alquimista, lembrando, a gente está começando bem pelo número, começamos pelo eremita por causa do começo do ano. Assiste o vídeo que você vai entender, mas agora a gente vai seguir o fluxo certinho. O alquimista é o número um. Então, a numerologia tem um poder muito grande no estudo dos arquétipos e na ativação do tarô. Então, se você tem muita dificuldade de estar no lugar de liderança, de visibilidade, ou se você quer começar algum projeto novo, seja na área do trabalho ou até mesmo relacionamento afetivo, dificuldade de iniciar as coisas, que é a síndrome do impostor que Rose falou. Se, se você tem essa energia muito vibrante e você ela está na sombra, você provavelmente está num conflito interno gigantesco, que é uma vontade muito grande de iniciar as coisas de uma forma inovadora, autêntica, diferente, e ao mesmo tempo um medo profundo de dar errado, ou então deixar para lá, ou então outra rota, pegar outra rota. Então, se você tem essa dificuldade assim de firmar essa autenticidade, iniciar as coisas, realmente perceber que você é essa pessoa multipotencial, sabe? Nós estamos vivendo numa era de muitas pessoas que são multipotenciais, né? Que tem muitos talentos, e se ela pegar essa energia de integrar, ter essa coragem de integrar duas coisas completamente diferentes e abrir uma frente nova, então o mundo vai ter muito mais diversidade, a gente vai colaborar muito mais para a construção de de uma vida mais rica, né, de valores, de uma sensação de estar realmente se realizando. Então, sempre assim, no finalzinho dos vídeos, a gente vai trazer que essa proposta para que você avalie como é que está essa energia na sua vida e trazer também a oportunidade de colaborar com vocês. Então, assim, a gente está com um projeto bem alquimista também, na verdade. Na verdade, é algo que a gente já faz, mas a gente está fazendo em conjunto, que é
pegar essa energia desse arquétipo ou desse arcano e ativar ela em você. Então, tem oportunidade, se você se identificou com o que nós falamos aqui, se você sente que, nossa, eu quero ajustar isso dentro de mim, para eu abrir as minhas coisas, para eu dar o passo no meu negócio, para eu iniciar uma relação, que toda vez que está perto de iniciar eu fujo, isso leva o alquimista nas sombras, de eu fazer a viagem que eu sempre quis. Então, assim, é o arquétipo perfeito para você ativar. Então, como é que é esse processo? A gente está com o trabalho de fazer isso em dois momentos, né? No primeiro momento, você vem com uma de nós duas para a gente fazer um diagnóstico com o tarô mesmo, com as jogadas da carta de tarô, para saber como é que essa energia está na sua vida. Aí, como é que é a energia dos inícios, da iniciativa, de abrir caminho, de comunicar a sua verdade está na sua vida, que é um diagnóstico. E ali a gente já vai trazer ali uns direcionamentos do que você já pode fazer com as ferramentas que você tem. E o segundo atendimento, que são sempre dois, são atendimentos integrados, que vai ser com uma de nós também. A gente vai fazer a ativação dessa energia. Como que a gente vai fazer essa ativação? Primeiro, nós somos terapeutas energéticas. Nós trabalhamos com uma ferramenta de reprogramação do subconsciente, que é nada mais, nada menos do que liberar as crenças limitantes que você pode ter em relação a esse sucesso, que a Rosa falou. Quem tem um alquimista ativado alcança. Tem muitas crenças relacionadas a sucesso e iniciar. Então, de acordo com o diagnóstico, a gente vai fazer a limpeza dessas crenças, vai reprogramar e vamos fazer personalizado, de acordo com o resultado, uma meditação guiada de ativação dessa energia personalizada para você. Então, ali você provavelmente a gente vai te acompanhar durante um tempo para você ancorar essa força, para você ancorar essa energia na sua vida. É um atendimento super especial, assim, de junção mesmo de ferramentas. É um atendimento literalmente alquímico, né? Porque nós juntamos o saber tanto do tarô, quanto da reprogramação do Theta Healing, quanto da condução da meditação. Então, a gente está juntando diferentes ferramentas, diferentes profissionais, né? A gente trabalha com técnicas parecidas, mas a gente tem uma forma diferente, né, de tratar, embora seja a mesma essência. Então, é literalmente uma alquimia. A gente até se preocupa em personalizar. Hoje eu vi meio alquimista, esse fundo aqui. Então é isso, meus queridos. Isso é só uma pincelada. Se vocês quiserem saber mais, se aprofundar sobre como funciona o atendimento, nós sempre deixamos aqui na descrição do vídeo nosso contato, nosso WhatsApp, nossas redes, a rede vizinha, para você se aprofundar, para acompanhar nosso trabalho, então para buscar mais informações, para indicar para alguém. Sim. E as crenças, né, que a gente pode falar, uma delas é medo do seu próprio poder. Então, É, assim, muitas vezes você não tá você tá vestindo a capa da invisibilidade para não colocar para o mundo, por às vezes por causa de família, de amigos, familiares, cônjuges, ou por questões que a gente, às vezes nem é desse tempo, né? Então, ancestrais, e aí se você libera, é aquela coisa, você vai expandir, não adianta, é tirar a capa da invisibilidade, que vai ser benéfico para você, mas também vai ser benéfico para todo mundo. Então, liberem isso, se sintam à vontade com a gente de nos buscar na descrição, vai estar nossos contatos para vocês entrarem em contato com a gente, para fazer perguntas sobre o processo que a gente vai fazer alquímico aí com as cartas, com as ativações, reprogramações, e se sintam liberados para tirar essa capa de invisibilidade. será um grande prazer colaborar com vocês. E assim, só para a gente concluir o conteúdo de hoje, nós estamos no início, né, dessa jornada, então, só para vocês pegarem um gostinho aí de aguardar o próximo conteúdo, são 22 arcanos maiores, né, que é a nossa proposta de trazer esse conteúdo de conscientização educacional também, para vocês compreenderem um pouco de como que é essa energia arquetípica mesmo. Então, assim, se de repente os conteúdos que a gente postou até aqui, né, que até então foi o Eremita e agora o Alquimista, não conecta muito com vocês, vocês podem buscar a gente e perguntar qual arcano você acha que tá ok para nossa vida, né, para minha vida. Então, a gente vai conversar com vocês, a gente vai ouvir, a gente vai identificar ali se de repente não é o Sol,
se não é o louco, se não é a imperatriz, que são as outras cartas que a gente vai falar mais adiante, se não é o Papa. Tem muita carta incrível ainda para a gente explorar. E a gente vai te dar um parecer, né? Não necessariamente precisa ser a carta que a gente está falando aqui. E, enfim, a gente está fazendo esse atendimento personalizado para os outros arcanos que ainda não foi explorado. Só para deixar esse lembrete para você. E é isso, gratidão por vocês Muito estarem aqui até esse grata. momento com a gente. Espero que vocês possam curtir, compartilhar esse vídeo, colocar nos comentários algumas ideias, o que que vocês acharam. Nós estamos super abertos, estamos Fazer iniciando nesse perguntas. projeto, né? Esse novo canal que nós estamos juntas. Então, gratidão. Agradecemos já a motivação de vocês e estamos juntos. Até a próxima, pessoal! Beijos.